Irmãos e irmãs, nós estamos iniciando a sequência de exposição na primeira carta aos Coríntios, entendendo que, através dessa carta, dessa palavra de Deus, nós teremos a oportunidade de meditarmos em vários aspectos da nossa vida cristã, aprendermos sobre como lidarmos nos nossos desafios da caminhada cristã, como também nos policiarmos para que não nos desviemos da centralidade da vontade do Senhor. O nosso intuito, conversando com o pastor Diego, desde acho que o ano passado, meditando, rogando a Deus para que nos direcionasse na mensagem, então foi colocado no nosso coração, entendemos que pela vontade de Deus, que nós façamos a exposição, então, nesta carta. Eu não vou me delongar na contextualização da carta, porque acreditamos que durante a exposição nós teremos a oportunidade de irmos esclarecendo alguns aspectos da cidade de Corinto, bem como da igreja em Corinto. Mas o que podemos falar nesse primeiro momento, o apóstolo Paulo está escrevendo essa carta à igreja, ali por volta do ano 54 a 55, esse é o consenso da maioria dos estudiosos, e esse é um período importante para a nossa reflexão, porque é um ano em que na cidade de Corinto algumas coisas estão avançando, Corinto está crescendo em desenvolvimento em vários aspectos. Corinto, a cidade, é uma cidade que está ganhando cada vez mais destaque, e a igreja está inserida aqui. A igreja foi plantada aqui, inclusive pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo fica sabendo de algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, e ele sente então na obrigação, uma vez que ele não pode sair de Éfeso neste momento, ele escreve essa carta. Possivelmente ele estava em Éfeso nesta ocasião, juntamente com Sóstenes, alguém conhecido da igreja. Não temos muitas informações sobre este amado companheiro de Paulo, a não ser um Sóstenes, que está lá em Atos capítulo 18, versículo 17, que foi linchado, apanhou, possivelmente por causa do evangelho, e ele era alguém ligado, de influência na sinagoga. Ele apanha de forma muito brutal, e tudo indica que se trata desse Sóstenes, de Atos 18, versículo 17, que se torna companheiro de Paulo, a quem Paulo diz que também está mandando saudações à igreja de Corinto. Eu acredito que o resumo que o estudioso Gordon Fee faz sobre Corinto vai resumir bastante coisa aqui para a nossa compreensão e a importância do apóstolo Paulo escrever esta carta. Ele faz a seguinte comparação sobre Corinto. Ele diz que o Corinto de Paulo era, ao mesmo tempo, a Nova York, lá dos Estados Unidos, Los Angeles, também dos Estados Unidos, e Las Vegas. Gordon Fee faz citação dessas três cidades importantes dos Estados Unidos e diz que Corinto reunia as características dessas três cidades. É claro, ele está fazendo aqui uma comparação. Mas o que tem a ver essas cidades com Corinto? Por exemplo, nos Estados Unidos, Nova York é considerado o centro comercial, um dos centros comerciais dos Estados Unidos. Isso tinha a ver com a realidade do Corinto, uma cidade que se tornou referência comercial, um centro comercial importante da Caia, um centro comercial importante do Império Romano, muito movimento financeiro, muita gente ali passando por essa rota. E é por isso que ele faz aqui essa comparação, e essa questão econômica da cidade, nós veremos no decorrer da exposição que vai influenciar a vida cristã da igreja. A outra comparação que ele coloca aqui
dizendo que Corinto parecia Los Angeles. Los Angeles, para os Estados Unidos, é visto como o centro cultural, o local de muitas informações, de desenvolvimento intelectual, um lugar onde se sai muita sabedoria, conhecimento, intelectualidade. E isso estava muito relacionado também com Corinto, uma cidade conhecida pela intelectualidade, pela valorização do saber, da oratória, da filosofia e outras coisas mais que envolvia a cultura da cidade. Isso também vai influenciar a cultura de Corinto, também vai influenciar a vida cristã da igreja. E a outra comparação aqui é Las Vegas. Para quem já assistiu aí vários filmes, Las Vegas é chamado de o centro da luxúria dos Estados Unidos. Inclusive, se tem uma frase que em Las Vegas se pode tudo, lá nos Estados Unidos. E Corinto é também um centro de imoralidade terrível. Moralmente, uma cidade decadente. Muitas das práticas imorais eram vistas como atos de culto. E essa imoralidade, de certa forma, vai colocar um pezinho dentro da igreja de Corinto. Então, é importante para o apóstolo Paulo escrever essa carta para colocar novamente os membros da igreja no eixo. E aí o apóstolo Paulo, então, vai, primeiramente, do versículo 1 ao versículo 9, falar sobre o chamado da igreja. Na verdade, nesse primeiro parágrafo que nós lemos, o apóstolo Paulo começa de forma assim, bem amistosa, bem amorosa, dando ênfase bastante, já inicialmente, isso vai se permear por toda a carta, dando bastante ênfase na soberania de Cristo, na soberania de Deus, chamando a igreja a olhar para Deus e a reconhecer em Deus o privilégio que ela tinha, assim como ele também tinha. E é por isso que ele inicia dizendo, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o Senhor e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, agora preste atenção, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Depois lá no versículo 9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. E é por isso que nós vamos tratar nesta noite sobre esse tema, o chamado glorioso de Deus. A pergunta é, por que esse chamado é glorioso? Por que esse chamado deveria mexer com a igreja que está recebendo a mensagem? E nós temos aqui algumas razões no texto para explicar por que esse chamado ele é glorioso. Em primeiro lugar, é glorioso porque o chamado nasce no coração do Deus glorioso. E isso aqui é importante para a igreja, como é importante para Paulo. É por isso que ele inicia dizendo, falando sobre ele, chamado pela vontade de Deus, no versículo 1, e no versículo 2 ele diz, vocês também foram chamados pela vontade de Deus para serem santos. E outros tantos foram chamados. O ponto que o apóstolo Paulo coloca aqui para a igreja, em primeiro lugar, é dizendo, amados, se eu estou na igreja, se eu estou no ministério, se eu estou na presença de Deus, tanto eu como vocês, é porque um dia, no coração do Deus glorioso, Ele tomou a decisão de nos chamar para Ele. Nós não fomos chamados por homens.
Eu não estou no corpo de Cristo por vontade própria, algo que nasceu dentro do meu coração, e vocês não fazem parte do corpo, diz o apóstolo Paulo, também por vontade própria. Ainda que a igreja estivesse vivendo nesse cenário em que a vontade humana prevalecia, a glória humana prevalecia na cidade de Corinto. Num primeiro momento o apóstolo Paulo diz: eu louvo a Deus porque foi da vontade dele, o Deus glorioso, olhar para mim, um homem não glorioso, olhar para vocês, pessoas não gloriosas, e tantos outros não gloriosos, e chamá-los de forma gloriosa. Algo que nasce no coração de Deus. Vontade de Deus. Isso aqui é importante para a reflexão da igreja. Porque a cidade de Corinto se via como uma cidade gloriosa. Uma cidade que teve um problema, que daqui a pouco eu menciono mais sobre ela, no ano 146 antes de Cristo. Mas agora é uma cidade totalmente nova, transformada. Uma cidade que encantava o coração do imperador, que era visto como ser glorioso do Império Romano. Uma cidade que se dizia ter lindos templos gloriosos, dedicados aos deuses. Uma cidade que estava acostumada a falar da glória das suas riquezas, das suas conquistas, dos seus conhecimentos, das suas sabedorias. Isso poderia contaminar a mente dos cristãos, de deixarem de se verem como privilegiados por terem sido alcançados pela glória de Cristo, para valorizar uma glória terrena, uma glória humana, uma glória nessa esfera terrestre. Sempre foi da vontade de Deus orientar o seu povo, direcionar o seu povo, para que o povo jamais se esquecesse que é povo de Deus por causa da vontade gloriosa de Deus. Vamos lembrar aqui rapidamente de uma palavra que Moisés fala para o povo lá no deserto. Durante 400 anos, o povo lá no deserto, o povo de Israel que estava no deserto, mas durante 400 anos esteve no Egito. Naquela ocasião, o Egito também visto como o berço da glória. Faraó visto como o Senhor da glória. E esse foi o tipo de mentalidade, de ensino, de princípios, que durante tantos anos Israel foi subjugado. Ainda que tivesse conhecimento de Deus, mas foi inculcado esses valores na vida do povo de Deus, até que Deus toma a decisão de libertar o seu povo do Egito. Agora está chegando o fim da jornada. Moisés recapitula a obra de Deus na vida do povo. O povo está prestes a entrar na terra prometida. E então, em Deuteronômio capítulo 7, do versículo 7 ao versículo 8, Moisés faz questão, a mando de Deus, de relembrar algo importante para a nação. Abra comigo esse texto, Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 ao versículo 8. Deuteronômio capítulo 7, versículo 7 ao 8, quando então a mensagem do Senhor: não vos teve o Senhor afeição, ou não se afeiçoou o Senhor a vocês, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizeram vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito.
Olha o que Deus está falando aqui para o povo. Por que que vocês vão entrar na terra prometida? Não é porque vocês eram um povo bonzinho, um povo de bons princípios, um povo de destaque. Muito pelo contrário. Vocês eram um povozinho. Mas nasceu do meu coração, de forma poderosa, gloriosa, resgatá-los e fazer de vocês o meu povo. O que Deus está dizendo aqui, jamais se esqueçam disso. Os irmãos sabem que Israel se esqueceu disso, né? Porque no decorrer da jornada, Israel vai deixar de viver e de valorizar o chamado glorioso de Deus em busca da glória terrena, da glória humana, da valorização de si mesmo. Vem Jesus Cristo para tratar esse problema, anunciando o Evangelho, mostrando que através dele, de forma gloriosa, os seres humanos não gloriosos seriam chamados através da glória de Deus, através da glória de Cristo, através da glória do Espírito Santo. É por isso que, em primeiro lugar, é um chamado glorioso, porque ele vem de um Deus glorioso, que atua de forma gloriosa na vida do seu povo. A igreja não poderia se esquecer disso. A igreja precisava ser precavida, a igreja em Corinto, para que ela não entendesse que viver sobre a glória do imperador romano, ou sobre a glória da cultura, a glória da economia, a glória do status, a glória da fama, fosse mais importante do que valorizar viver sobre a glória de Deus. Mas nós temos aqui um segundo motivo porque esse chamado é glorioso. É glorioso porque os chamados são habilitados com gloriosos dons. Primeiro, é um chamado glorioso porque nasceu de um coração de um Deus glorioso. Segundo, é glorioso porque esses chamados são habilitados, recebendo dons gloriosos. O primeiro deles, meus amados irmãos, ainda no versículo 2, e depois nós caminhamos a partir do versículo 4, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos. Aí ele continua, versículo 4. Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus. Por que ele dá graças? Ele diz no versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. Versículo 6, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom. Até aqui. Depois nós continuamos. Agora é o momento em que o apóstolo Paulo diz assim para a igreja, olha, não apenas fomos chamados pelo Deus glorioso, mas nós recebemos obras gloriosas na nossa vida. A primeira delas é a obra de Cristo Jesus, chegando até em nós, olhando para nós e enxergando em nós vidas totalmente caídas, depravadas, desviadas nas trevas, totalmente inclinadas a viver nos prazeres da própria carne, alienados à vontade de Deus. E a primeira obra da graça, ou o primeiro dom, é a santificação, a purificação, a remissão dos nossos pecados que recebemos diante de Deus.
nos habilitando para estarmos na comunhão com o Senhor. Ele fala da santificação. Depois, a partir do versículo 4, ele vai dizer para a igreja, fala, irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. E o que o apóstolo Paulo coloca aqui do versículo 1 até o versículo 4, é muito importante a igreja aqui compreender. Existe no coração do apóstolo Paulo não deixar nenhum tipo de confusão na cabeça da igreja. Que tipo de confusão? A partir do versículo 10, o apóstolo Paulo começa a ser um pouco mais enfático. E aí ele vai apertar mais o cerco. O apóstolo Paulo não quer que a igreja pense que ele só vê pessimismo na igreja ou que ele está contra a igreja. É por isso que ele começa destacando as virtudes e começa chamando a igreja como irmãos e colocando a igreja no mesmo patamar que ele, no que se refere ao chamado, e deixando claro a partir do versículo 4 que ele ama a igreja, que ele se preocupa com a igreja, que ele vê as virtudes da igreja, que a igreja está na mente dele, no coração dele, e que por isso ele quer relembrar a igreja de que, diferente daquilo que era valorizado em Corinto, a igreja deveria valorizar as riquezas que ela já tinha recebido em Cristo Jesus. A salvação, santificação, regeneração, mas também ele vai dizer, e aqui nós temos a frase importante no versículo 5, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo o conhecimento. E aí ele vai falar de maneira que não vos falte nenhum dom. Não vos falte nenhum dom. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: o Deus que nos chamou derramou riquezas espirituais sobre a nossa vida para que nós o sirvamos, o glorifiquemos e sejamos mutuamente edificados. O ponto que o apóstolo Paulo está colocando é: Corinto, a cidade de Corinto, se gloria no quê? Como já foi mencionado, a nossa glória está na fama que nós temos. A nossa glória está nas riquezas que nós temos. A nossa glória está na visão que o imperador tem de nós. Olha como o imperador nos ama. O imperador romano já fez vários investimentos aqui na nossa cidade. Tantas outras cidades também importantes, mas a cidade de Corinto recebeu alguns destaques. Então era uma cidade em que os cidadãos se gloriavam daquilo que eles possuíam, daquilo que eles tinham. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, cuidado, a glória deles são as coisas terrenas. A nossa glória são as riquezas celestiais. E aí eu gostaria de lembrar os irmãos de um texto, que o apóstolo Paulo vai falar algo parecido lá, quando ele escreve a carta aos Efésios, quando ele diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 8, por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons para que por meio desses dons a igreja fosse abençoada, servisse ao Senhor, glorificasse ao Senhor e fosse um diferencial na cidade de Corinto. Vamos lembrar aqui rapidamente, antes de eu ir para o próximo ponto, de uma história que Deus registra através do evangelista Lucas. A história é o seguinte: tem um homem lá em Atos capítulo 8, do versículo 18 ao versículo 19, que ele está ouvindo o evangelho, ele fica encantado com o evangelho, diz o texto que ele abraça a fé, nos faz entender que ele foi até batizado, e ele percebe que outros que estavam passando pela conversão, algo de muito diferente estava acontecendo com eles.
Então nos diz o texto, Atos capítulo 8, versículo 18 a 19. Olha a decisão que esse homem toma. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhe dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Ele está dizendo, esse dom aí eu não tenho. Esse dom que eu estou vendo nos outros, eu não tenho. Quanto custa? Quanto custa receber um dom de Deus? É mais ou menos isso que Simão está colocando aqui. Eu quero comprar o dom. Sabe o que é curioso, irônico? É que ele está querendo comprar algo que outros estavam recebendo de graça pela graça. Os outros chamados estavam recebendo o dom do Espírito Santo. Ele achou que tinha sido chamado. Ele se viu como alguém que não tinha o dom. Então ele entendeu que era possível comprar. E essa é a proposta que ele faz. Quanto custa ter esse dom? Porque eu quero comprar. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, voltando aqui para Corinto, que os dons são presentes de Deus concedidos à igreja para serviço do Senhor. Nós recebemos de graça. São dons gloriosos. Dons que permanecem. Dons que são eternos. Porque são concedidos pelo Senhor. Terceiro, por que esse chamado é glorioso? É glorioso porque aos santos lhes é garantido o triunfo. Versículo 7 ao versículo 9 vai nos dizer, a parte B do versículo 7, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Agora é o momento em que o apóstolo Paulo também diz para a igreja, depois de falar, que o chamado é glorioso porque vem de um Deus glorioso. É glorioso porque os chamados recebem dons gloriosos, mas também é glorioso porque é garantido um triunfo glorioso. O que aconteceu em 146 a.C.? Roma invade a Grécia, conquista os gregos e destrói, acaba com a cidade de Corinto, que já naquela época era uma cidade importante. Corinto foi destruído totalmente. E agora Roma se torna a soberana do mundo. 102 anos depois, o imperador romano, ele toma a decisão de investir em Corinto, reconstruir Corinto e fazer de Corinto uma cidade gloriosa. É aqui que começa a glória de Corinto. Imperador Júlio César, no ano 102 antes de Cristo. Afirmam os estudiosos que a cidade se tornou uma cidade gloriosa. Olha só, qual é o nosso histórico? Lá no passado, há 102 anos atrás, nós fomos invadidos e destruídos, acabados. Agora, 102 anos depois, a cidade é reconstruída. E no ano 27 antes de Cristo, o imperador Augusto transformou Corinto a capital da província da Acaia. Qual é o sentimento dos cidadãos de Corinto? Agora ninguém nos derrotará. O Império Romano é um império glorioso.
É um império que já está aí há longos anos, no apogeu. Nós somos o povo queridinho do Império Romano. A nossa segurança está nisso. O nosso triunfo está garantido. O que pode dar errado na nossa cidade? Nós somos uma cidade próspera, uma cidade em progresso. Somos uma cidade admirada, uma cidade religiosa, embora imoral. Somos uma cidade que influencia culturalmente a outras cidades. O que pode dar errado? Mais importante, somos uma cidade protegida pelo imperador. O que pode dar errado? Então, os cidadãos de Corinto estão depositando o sucesso deles nessas questões terrenas, humanas, pessoais. E isso poderia contaminar a vida da igreja. Então o apóstolo Paulo diz para a igreja que eles foram chamados, foram habilitados, capacitados para servir ao Senhor com os dons. E o próprio Senhor iria garantir de que eles fossem preservados até a volta de Cristo Jesus. A pergunta é: de que proteção eles precisavam? A igreja, se tratando da igreja, de que preservação a igreja precisava? Será que a igreja precisava ser preservada dos ataques? É isso que é importante na vida da igreja, ser poupada do sofrimento? Não. Será que a igreja seria preservada de viver pobreza? Não passar pela dificuldade financeira? Será que é isso que está sendo garantido para a igreja? Não. Será que a igreja está recebendo a garantia de não ser perseguida por causa da fé, por causa do evangelho? Não. O que fica bem claro na palavra do apóstolo Paulo é que a igreja vai ser preservada daquilo que ela recebeu em Cristo Jesus: a santificação. É por isso que ele diz, versículo 8, o qual também vos confirmará até o dia, até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. O que o apóstolo Paulo está dizendo em resumo para a igreja é: meus amados irmãos, a principal proteção que todos nós necessitamos é a proteção da nossa santidade. Fomos chamados para pertencermos ao Senhor. Mas a influência de Corinto pode ameaçar a nossa vida espiritual, a nossa santificação. Pode nos levar à contaminação. A garantia que nós temos é de que não vamos nos prostrarmos na imoralidade espiritual exatamente por causa da fidelidade de Deus para com o seu povo. Aqui nós temos o princípio chamado da perseverança dos santos ou a preservação dos santos, que é a garantia que o próprio Deus dá e que Ele vai cuidar do seu povo, para que o seu povo, a igreja, seja triunfante no sentido de não se perder na vida espiritual do relacionamento com o Senhor. As outras coisas nós sabemos, nunca foi garantido à igreja que ela não sofreria, que ela não passaria por lutas, que ela não passaria por dificuldades, mas foi garantido à igreja que as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja, no sentido de que a igreja não seria destruída, ela não voltaria a viver sobre a ira eterna de Deus. Por quê? Por causa da fidelidade do Senhor. E é por isso que é uma promessa gloriosa. A promessa de um triunfo glorioso. A igreja foi chamada para viver debaixo da glória do Senhor. Quero concluir
com 5 pontos rápidos aqui sobre o texto. Quais são os pontos aqui? Primeiro, Deus manifesta a sua vontade eficaz em criar um povo para si. Ele tem essa vontade e essa vontade ela é aplicada. Deus cria um povo para si através de Cristo Jesus. Paulo deixa isso claro. Segundo, Deus não apenas chama, mas Ele nos concede dons para servi-lo, para adorá-lo, para glorificá-lo. Terceiro, Deus chamou o povo para que esse povo sirva através dos dons uns aos outros. Edifique a igreja, isso vai ficar claro a partir do capítulo 12. Quarto, Deus garante que os seus santos serão preservados até a volta de Jesus. E quinto, Deus chamou um povo para um vínculo eterno. Nesse primeiro momento, Deus está mandando essa mensagem para a igreja de Corinto, dizendo: vocês estão debaixo da minha glória, manifestada em Cristo Jesus. Tomem cuidado, para que essa vida gloriosa não seja ameaçada por más influências pecaminosas do lugar onde vocês estão. A pergunta é: o que nós fazemos com essas informações? 3 reflexões aqui para nós. Como você quer ser conhecido hoje? Você quer ser conhecido como... Aí, deixa eu aplicar a mim. Eu quero ser conhecido como pastor da igreja presbiteriana de São Miguel do Araguaia. Simplesmente isso. Eu quero ser conhecido como o filho da família B, ou da família C, ou da família A. Eu quero ser conhecido como funcionário da empresa X. Como eu quero ser conhecido? A resposta é: eu quero ser conhecido como alguém que foi chamado de forma gloriosa através da obra de Cristo Jesus. Eu quero que as pessoas olhem para mim e vejam em mim. E vejam em mim que eu sou fruto da glória de Deus. Muito mais importante do que título, muito mais importante do que nomes, muito mais importante do que fama, a nossa identidade deve ser determinada por pertencermos a Jesus. Como queremos ser conhecidos? Ou como somos conhecidos? Fomos chamados pelo Deus glorioso para sermos identificados como filhos de Deus. É assim que nós devemos ser conhecidos. Segundo, o que falta para que sirvamos melhor a Deus? O que falta? Não, eu preciso é de mais dinheiro para eu servir melhor a Deus. Não, eu preciso é de uma casa melhor. Eu preciso de um carro melhor. Eu preciso de um salário melhor. Eu preciso de uma saúde melhor. O que falta para que sirvamos melhor a Deus? Se cremos que fomos salvos por Cristo Jesus, então todos nós vamos defender que não nos falta nada, porque nós já recebemos tudo o que precisamos para servirmos melhor o Senhor. Recebemos os dons. Não nos falta nada. Terceiro, que triunfo é importante para nós? Eu ser bem-sucedido na faculdade? Eu ser bem-sucedido na minha empresa? Eu ser bem-sucedido como funcionário? Eu ser bem-sucedido nos meus negócios? Essas coisas têm o seu valor. Nós não vamos dizer que elas não têm o seu valor. Mas não pode ser a prioridade da nossa vida.
O triunfo da nossa vida não está relacionado com os sucessos terrenos. O triunfo da nossa vida é sabermos que aconteça o que acontecer, nós estaremos guardados pelo poder do Senhor, numa vida de santidade que glorifica o nome do Senhor. A nossa prioridade de vida é permanecermos de pé. E aí nós sabemos que isso só através de Cristo Jesus. E eu encerro então com essa frase. O chamado glorioso de Deus é para vivermos para a glória de Deus. Isso tem a ver com a nossa vida, com a minha vida e com a sua vida. Eu gostaria que você, então, olhasse para você e tentasse responder: eu estou feliz. Ao ouvir essa meditação, eu quero sair daqui jubiloso ou jubilosa, porque eu vejo nitidamente que a vontade gloriosa de Deus atingiu a minha vida, porque eu me vejo como um chamado do Senhor. Estou saindo daqui feliz porque, apesar das minhas lutas, das minhas falhas, eu tenho buscado zelar da minha santidade e tenho buscado servir ao Senhor com alegria. Eu estou saindo feliz, porque o que mais me importa realmente na minha vida prática, o mais importante, não são os sucessos terrenos, mas o meu sucesso espiritual, concedido unicamente por Cristo Jesus. Eu tenho esse entendimento. Se nós sairmos daqui com esses princípios, então nós podemos sair daqui na convicção de que estamos na caminhada certa de vidas que estão vivendo para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, que glorifiquemos a Deus por reconhecermos que o chamado glorioso atingiu a nossa vida, hoje e para todo sempre. Em nome de Cristo. Amém. Quero chamar os presbíteros que venham à frente, nós vamos ministrar a ceia do Senhor.